Olá, sou o Luciano, sou aluno da Uninter, do Polo de Cataguases, sou estudante da Teologia Interconfessional. Venho aqui apresentar o meu portfólio, falar um pouco sobre a cidade de Cataguases. Em 1828, no comando da divisão do Rio Doce, o coronel Guido Tomás Marnieri, em inspeção nas estradas de Campos, ele chegou à margem esquerda do rio Pomba e na época houve um grande relato de grandes pedras de diamantes, mas nunca foram encontradas, e Arthur Rezende aportou poucos anos depois com padres jesuítas e começaram a colonizar a cidade, que chamava Porto dos Diamantes. Depois se passou a chamar Vila de Cataguases, e sendo emancipada no dia 7 de setembro de 1877. Aí se passou a chamar a cidade de Cataguases, que fica na zona da Mata Mineira. Cataguases ela se tornou um grande polo industrial, recebendo empresas de grande porte da área de tecido, empresas multinacionais como a Zoller, como a Freatec e outras empresas. Cataguases abriga um grande acervo de obras de Oscar Niemeyer, que a principal delas é o Colégio Cataguases, que é muito conhecido. Também tem grandes obras de artistas plásticos, como o Cândido Portinari, Djanira, Jean Chan, entre outros. Foi em Cataguases também que o cineasta Humberto Mauro produziu seu primeiro filme, em 1925. A carreira dele começou muito jovem e foi até publicado para os estudantes de jornalismo no jornal Leitura de Vanguarda, em 1927. No início do século XIX, por volta de 1809, a pequena cidade não existia um local específico para a realização de missas. Aí o sargento Alferes Henriques José de Azevedo, ele doou o terreno que hoje fica localizado a Praça Santa Rita e também o Santuário de Santa Rita. Em 1832 foi construída uma pequena capela e ali eram realizadas as missas. E em 1909 se viu a necessidade de aumentar essa capela e foi construída uma igreja muito renomada na época, foi totalmente remodelada. Ela tomou uma arquitetura muito bonita, segundo o estilo gótico europeu, com telhado francês vertical. Mas com o passar dos anos, o edifício começou a se trincar e houve a necessidade de se refazer a igreja. Em 27 de abril de 1941, com a chegada na paróquia do Solindo José Cunha, ele viu essas trincas e decidiu a refazer novamente a igreja. Em 1944 começou a reconstrução da igreja, terminando em 1968. Quem projetou ela foi o Dr. Edgar Guimarães, e a igreja ganhou uns traços muito modernos, uma igreja que ficou com 18 metros de largura por 60 metros de profundidade, com uma torre de 30 metros de altura. Hoje essa igreja, em 1996, ela passou por uma transformação e passou a ser Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cataguases, recebendo nas suas paredes internas uma pintura de uma artista cataguasense de nome Nanzita. Ela retratou em expressivas linhas a Via Cruz de Jesus, inspiradas no livro de Pierre Barbet, que é a Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Em Cataguases também há um importante templo da Metodista. A Metodista foi a primeira igreja protestante a se alojar em Cataguases. O reverendo Felipe Ravalli de Carvalho veio para Cataguases em 1870, trazendo alguns evangelhos para vender. E um sapateiro espanhol comprou 2 exemplares da Bíblia e depois, logo após, doou o terreno onde se construiu o templo da Metodista, que foi construído em 1894. E até hoje esse templo
está da mesma forma, só passou por uma pequena reforma de pintura, mas nada de sua estrutura. Um templo muito bonito, um templo que recebe em média de 400 fiéis. Também há outros templos que veio logo depois da Assembleia, que também é um templo muito grande, que tem cerca de 1000 fiéis. Também tem a Metodista Wesleyana, a qual faço parte, que também tem em torno de 1000 fiéis. Mas em Cataguases o que predomina ainda é a religião católica, sendo que todo mês de maio se realiza uma festa em nome dessa padroeira, que recebe em torno de 4 a 5 mil pessoas por dia, que faz o movimento da cidade aumentar muito, trazendo benefício aos comerciantes daquela região. Um local muito bonito, uma praça central onde fica essa igreja, um local turístico, muitas obras antigas na região que possam ser visitadas. Cataguases não é uma cidade muito grande, tem cerca de 70 mil habitantes, mas é uma cidade muito aconchegante. O nome Cataguases, traduzido, chama Terra de Gente Boa. Então é um local muito agradável, um clima muito gostoso, muito arborizada, urbanizada. Isso é o meu portfólio, apresentação. Espero que vocês gostem. Até mais.